Oi, pessoal. Essa é a parte em que falamos do bem-estar. E bem-estar é bem-estar mesmo, né, Cláudia? Literalmente. É tomar um café com os amigos, é dar um break, é dar um time. Não sei qual a palavra que você pode usar, é dar uma paradinha. Vamos ali tomar um cafezinho. Então, eu acho que quando a gente está nesse momento de busca pela gente, da gente, né, para reencontrar a nós mesmos, esse momento de bem-estar, que pode ser num café como este daqui, né? Mais um café, onde nós paramos para tomar um café, como pode ser outro local, pode ser a sua casa, pode ser a cozinha da sua casa, pode ser até mesmo na calçada. Aquela paradinha verde, que né? Na uma área verde, naquela paradinha que você fala assim, agora eu vou tomar um cafezinho com os meus amigos para falar besteira, contar piada, rir um pouquinho, rir da brincadeira dos amigos, né? Não chegar a ponto de humilhar, mas aquelas brincadeiras saudáveis, tá tudo certo, não tem nada de errado. E nada melhor do que finalizar essa campanha com um café. Um cafezinho, né? É interessante, já viu isso? Às vezes a pessoa nem é de tomar café, ela fala assim, nós precisamos tomar um café. Aí você fala assim, você toma café? Não, a gente vai tomar um suco. Mas o café, o nome café dá uma ideia de reunião, né? Vamos tomar um café? Vem, você tem que tomar um café comigo, já viu isso, né? E na verdade a ideia do aconchego, do acolhimento, né? A conversa é do brasileiro, né? O brasileiro sempre assim, passa lá em casa para você tomar um café comigo, mas aí não é só café, vem pão de queijo, vem broa, vem tudo, né? Mas cadê o café? Não era isso, era aquela mesa farta, né? Igual casa de tia Rita, né? Vó Rita. Mas é isso, a ideia é lembrar que a gente é humano, nós não somos máquina. E quando a gente fala da campanha do burnout contra, né, na prevenção, a gente está querendo dizer assim, acorda, porque você é um ser humano, você tem sim uma máquina aqui dentro que funciona, que é o nosso corpo humano, né, tudo aqui está funcionando, mas é interessante, quando chega na hora do repouso, que o cérebro vai dormir, é a hora em que todo o organismo ele recicla, né? O pulmão, o estômago, o intestino, eles começam a ter um movimento mais lento para que ele possa se renovar as células. Se você não tem esse renovo, você está acabado no outro dia, você já notou? Já notei. Você parece que você estava intoxicado. Eu pensei, gente, eu não dormi nada, parece que um trator passou em cima de mim. E na verdade a pessoa não permitiu, não teve aquele momento em que a máquina interna dela se rebobinou, né? Trocou ali os cartuchos, né? Recarregou a bateria. E às vezes as pessoas desprezam, né? Tem gente que fala assim, eu detesto dormir, gosto de ficar acordado, mas o cérebro não, o cérebro gosta de dormir. Uma pessoa saudável, uma pessoa feliz é uma pessoa que dorme. Entendi. Uma pessoa feliz é uma pessoa que pratica exercício. É uma pessoa que se alimenta equilibradamente, onde ela vai usar minerais, proteínas, né? Igual hoje eu tirei a foto, né, do prato, e nossa, tá? Tem proteína, tem salada, tem carboidrato, tava tudo, né? Eu só tinha carne. Pois é, vou mandar para minha nutricionista para ela ficar orgulhosa de mim, né? Então assim, tudo isso traz um equilíbrio, nada demais, tudo que é polarizado, tudo que está polarizado tende a se destruir. Nós não podemos viver polarizado. Eu tenho que trabalhar para ganhar muito dinheiro. O dinheiro não vem assim, gente. O dinheiro ele quase que acontece na vida de quem é feliz, na vida de quem você faz por tanta alegria que ainda que parece que não vai dar em nada, aquele negócio está fluindo financeiramente na sua vida. Não é porque você tá preservando a sua saúde mental, a sua família, né? Seu relacionamento conjugal, seus filhos, a saúde financeira, ela não pode ser mais importante do que a saúde física, do que a saúde mental, do que a saúde conjugal, do que a saúde paternal, do que a saúde educativa. Eu valorizo muito o hobby,
Eu, por exemplo, sou fã de botânica, então eu gosto de, no meu momento em casa, eu vou cuidar das minhas plantas, eu vou cultivar, fazer muda, mexer com várias plantinhas, aquelas, eu não sei os nomes de nada, mas eu gosto de fazer. Eu sou a doida da muda, não posso ver uma planta, me dá uma muda, né? Porque a muda é vida, né? Semente. Então eu acho que é isso. Acho que eu falei demais. Não, falou não. É porque tudo em excesso, né, Cláudia? Tudo em excesso hoje. Desequilibra. Desequilíbrio. Exatamente. Trabalhar demais, né? Dormir demais. Até o dormir demais é prejudicial. É prejudicial pra coluna. Nossa, se eu dormir demais, eu nem levanto da cama de dor na coluna. Dor na cabeça. Tem que fazer alongamento. Isso. Fico com uma dor aqui nas costas se eu dormir demais. Nossa, aqui assim, ó, parece que amassou o músculo daqui de tanto ficar deitado. Uhum. E me dá uma dor aqui infernal. Então, a vida pede equilíbrio. E é isso que eu acho que essa campanha fecha, né? Acorde para o equilíbrio da sua vida. Acorda, não pensa que o fato de que eu preciso fazer acontecer, não. Você precisa ficar com você. Primeiro ponto, você tem que olhar para você, para suas necessidades. Necessidades não é só financeiro, não é só de trocar sapato, roupa, casa, carro. Isso não é necessidade. Necessidade é você olhar para suas taxas, porque elas podem te surpreender. Você vai no médico e fala, seu colesterol, ó, vai te levar se você não cuidar. Né? Os seus triglicídios arrebentaram, não existe, ou então se existe demais. Se a sua tá com diabetes, tá com um monte de coisa, isso aí também é um olhar para dentro. Além das condições físicas, a gente também preserva essa questão mental. Mas a condição física também traz os problemas mentais, né, Cláudia? Por exemplo, a falta de uma vitamina pode levar uma pessoa a depressão, pode levar uma pessoa a ter ansiedade, por exemplo. Excesso de carboidrato ou de açúcar pode levar uma pessoa a ansiedade. Eu estou errado, tá certo? Sim. O que acontece? A vida polarizada é uma vida que caminha para um problema de postinho no final da vida, né? Então, assim, você menos cuidados, ou você está numa vida onde você não cuida da sua alimentação, né? Não tem o suficiente, não cuida para que a vitamina D e outros minerais, proteínas estejam em dia, ou está zero, vai ter problema. De mais ou de menos não é o certo. O ideal é que você busque o equilíbrio. Em que sentido do seu equilíbrio? O açúcar é prejudicial? Sim, mas o açúcar demais. Se você puder viver, o ideal é que não, né? Não use aquilo que vai acrescentar, porque seu organismo não precisa. Mas também, se você tem uma alimentação que zera tudo isso, aí você vai ter que tomar um outro complemento para repor isso. Então eu acho assim, a carne de mais, carne de menos, a gente fica muito preocupado com isso. Então eu sou muito a favor de você, não de você cortar tudo, mas de você viver com equilíbrio. Aí eu posso comer macarrão? Tá, desde que você não come um balde de macarrão, pode. Desde que você não come a pizzaria inteira, entendeu? Toda semana, todo dia eu vou tomar Coca-Cola e pizza e hambúrguer. Isso já não vai ser legal para você. Obrigado pelo conselho. Né? Isso não vai ser... Você tá falando só pra eles, não. Pra mim também. Meu Deus, vai gostar de uma pizza, de uma macarrão. Mas a ideia, doce, é você balancear. Entendeu? Não é que você tem que ficar sem. Mas você precisa entender que só isso não vai ser o suficiente para o seu corpo. Aí você pode talvez ter uma retenção de líquido, uma retenção de gordura por falta de alguma proteína que o outro está em excesso. Aí ele começa a proteger você pensando que está faltando isso, então eu vou fazer reserva. E aí vem a gordura, a obesidade, por causa de uma reação do corpo. Você sabe que o comer não engorda, mas o comer desequilibrado sim. Porque aí é quando o organismo começa a se proteger. Peraí, tá botando muita gordura, mas não está tendo isso, então eu tenho que proteger aquilo. Aí ele começa a fazer suas reservas. Porque o cérebro ele trabalha para proteger sua vida. Por exemplo, as emoções.
As emoções, elas são ruins? Não é ruim. Elas são desagradáveis de ser sentida. Por quê? Porque o objetivo dela é te dar uma pausa. Presta atenção. Isso te aborreceu. Presta atenção. Isso é perigoso. Presta atenção. Isso aí está te trazendo tristeza. Então, ele vai trazer uma ideia de sinal amarelo. Não é para você parar a sua vida de tudo. É para você se organizar. Entendeu? Então, por exemplo, eu estou sentindo muita raiva. Por que eu estou sentindo essa raiva? Sim. Eu preciso tratar isso. E pelo que eu vi acho que eu vi mais cedo, quando a gente estava conversando na recepção lá da clínica, o doutor falou assim, houve alguns conflitos aqui, mas isso é bom para a pessoa, porque ela se expõe, mas é como se fosse um treinamento. Olha o trem passando, né? É o trem. Olha o trem. Olha o trem passando. Olha o trem. Nós estamos aqui em Catalão, viu, gente? E aqui Se tem que ouvir. Estamos tendo privilégio. Nós estamos tendo o privilégio de ouvir o trem aqui de Catalão, olha. E vai passar bem ali. A Júlia tem esse privilégio todo dia, de manhã e de tarde. Olha lá. É bom demais, né? Hein? Tá doido. Eu não sei se vai sair na gravação, gente, porque o microfone corta. Mas tomara que saia essas buzinas, porque é muito legal você tá aqui e pegar esse ao vivo, né? Esse efeito desse trem. Mas como eu tava falando, assim como a gente expõe a nosso sistema imunológico, a lama, a poeira, a mofos, para treiná-lo ele ao frio, para a criança se adaptar. Até tem na Europa uma mania, em um dos países lá frios, eles têm costume de deixar o bebê do lado de fora do restaurante, enquanto eles estão dentro do restaurante, para o neném se adaptar ao frio, para o corpo se acostumar. Então, as emoções é a mesma coisa. Porque a emoção, ela já nasce. Nós nascemos desde então nós temos que sentir a raiva, nós temos que, o que a gente tem que aprender é o equilíbrio. Se você evitar a tristeza, ela aumenta. Se você evitar a raiva, ela aumenta. Tô com raiva do Cássio. Por que eu tô com raiva do Cássio? Porque ele falou isso, eu não gostei, eu discordei, ele foi rude, grosso comigo e tal. Vou ficar chateada, mas como que eu tenho que resolver isso? Eu tenho que resolver. Porque senão eu vou embora, a gente não resolveu, aí daqui a pouco eu chego. Você viu? Cássio, vou te falar uma coisa. O Cássio não dá certo, não. O cara é difícil, né? Aí daqui a pouco, você viu? O Cássio, não dá. Eu não mexo mais com o Cássio. Então eu vou começando eu tô com o negócio mal resolvido, eu vou corrompendo, eu vou contaminando, eu vou disseminando, né? Às vezes você não tem nada com o Cássio, eu faço você ter. Compreende? Por causa de um aborrecimento meu. Então o que eu tenho que fazer? O Cássio, vem cá, eu preciso ter uma conversa com você. Zero sentimento nesse agora, mas eu não gostei da maneira como você me tratou. Você falou isso comigo, eu não gostei. Você vai também falar, você também falou, eu também falei, até que, ok, paz, então tá bom, fechou, estamos combinados. Então a gente ameniza, a gente trata. Talvez foi uma interpretação minha errada, ou talvez também foi sua interpretação errada que fez me maltratar. Então a gente precisa acertar de onde está vindo as interpretações distorcidas. Porque aí eu estou tratando com quem teve o problema. Sim. Eu não vou ficar falando... E é essa atitude madura que a gente espera das pessoas, independente Isso é tão sagrado que o bate-papo reto que eu tive com você, dificilmente ela vai saber, porque já resolveu. E você não espalhou, você não teve que falar para um ou para o melhor de tudo. E eu te confesso que eu sou uma pessoa muito ativa. Tenho a voz mais alta, mais positiva. Às vezes eu uso palavras muito positivas. Hoje se fala positivo. Antigamente falava imperativo. No gramatical, no gramatical grosso, né? Ignorante. Dependendo da pessoa, ela interpreta assim, né? Isso.
Mas dependendo da pessoa, a pessoa é imperativa, positiva, tá sempre, né, firme, né, no que tá dizendo. E aí, agora, uma coisa que eu ia puxar para você, que isso é muito importante, dentro do ambiente de trabalho, isso que aconteceu aqui, que eu dei esse exemplo, acontece demais. E aí, o ambiente, ele passa a ser insalubre emocionalmente, ambientalmente, culturalmente e climamente. O clima fica pesado, as pessoas não confiam uma na outra, é da mesma equipe e uma fica sabotando a outra. Por quê? Eu estou chateada com a Ana, porque a Ana falou isso de mim, e eu fiquei sabendo que o Cássio também falou isso de mim, e eu também estou falando para você que não é melhor você não confia neles, e aí começa o circuito insalubre, socioemocional. E esse é um dos maiores problemas do burnout, porque existe sim o trabalhar demais, mas não tem coisa pior do que você estar num ambiente onde você não confia em ninguém, onde você tem uma sensação de que qualquer hora vão pegar e dar uma punhalada nas tuas costas. Não tem coisa pior. E isso é uma das coisas que mais chega no consultório. Não é nem porque assim, não, você está trabalhando muito. Ele está trabalhando, porque o trabalho em si não adoece ninguém. O que adoece é a falta de confiança, é a falta de segurança, é a falta de paz, porque isso adoece, né? Agora, o trabalhar muito com relação ao descanso físico e tudo mais, isso é importante. Só que quando a pessoa ela se sente invadida, ela se sente constrangida, coagida, ou às vezes ela não pode falar a verdade dela, porque ali ela tem cortes, assediada e tudo mais, isso aí vai também trazendo um certo descrença, um dissabor dela dar o melhor dela no trabalho, entendeu? Então ela trabalha no automático. E tem gente que já chega assim, né? Às vezes a pessoa traz lá de trás, teve um ambiente, como você disse, né? Sócio, como é que você falou? Insalubre socioemocional. A parte insalubre socioemocional, porque às vezes ela veio de uma empresa assim, doentia, né? Ou ela teve algum conflito com uma pessoa que perdurou por muitos anos. Uhum. E quando ela chega numa nova empresa, ela traz esses traumas. E com o tempo, traz os traumas. E aí, com o tempo, ela vai se libertando disso. Tem muitas coisas na internet que a gente vê sobre relacionamento de um casal, de uma pessoa que saiu de um casamento ou de um relacionamento tóxico, e quando ela chega num relacionamento não tóxico, ela contamina. Ela contamina, ou a pessoa que está preparada para aquilo, organiza. Ela consegue organizar a outra. Mas eu posso sair? Por que você está me perguntando se você pode sair ou não? Mas você me fala. Como assim? Pode ver, o celular tá aí, ué. Não tem nada contra você ver meu celular. Quando você chega num relacionamento tóxico, né? Então, assim, é bem parecido, então, Cláudia. Porque a gente entende mais relacionamento interpessoal do que relacionamento no trabalho. A gente acha que não tem nada a ver, né? Eu acho. Assim, de uma forma genérica, a gente não acredita que aquele relacionamento de trabalho, que às vezes não tem sentimento, não poderia me prejudicar, né? O ambiente de trabalho, o ambiente familiar, tanto um quanto o outro, tem que ser um ambiente de transparência. Um lugar onde eu não consigo expressar quem realmente eu sou, eu tenho que colocar uma máscara para eu ser alguém ali, porque eu tenho que agradar, porque eu tenho que, para eu pertencer, eu tenho que concordar, eu não posso discordar. Isso já começa a trazer muitos malefícios para a saúde da pessoa. E assim, a pessoa está ansiosa, está estressada, ela está mexendo no sistema nervoso central do estresse, o que vem a ser esse estresse. A partir do momento que você vai, é igual algo desgaste, vai desgastando. Você vai desgastando. Se a sua roda do carro está desgastando e você não arruma, não troca, não faz, não equilibra o eixo, daqui a uma hora você vai perder aquele pneu. Então, assim, chega uma hora que não tem mais como. Então, esse sofrimento do burnout é um desgaste. Chega num nível que não tem, às vezes, dependendo do caso, não tem nem volta.
Porque a pessoa tem dificuldade de voltar para aquele ambiente de trabalho dela. Aposentam ela, porque ela não consegue voltar a trabalhar. Ela não consegue ser o que ela sempre foi, porque ela deixa num nível. Então hoje o que a gente está querendo falar, não deixa acontecer num nível que de repente a volta vai ser muito dolorosa ou talvez nem vai ter. Foi o que aconteceu com a prima Raquel, né? A minha prima, ela teve isso, ela é professora e ela teve, sim, ela explicou pra gente, né? E foi um dos primeiros sintomas dela. E crises delas foi o burnout. E é que não teve volta, né? Então, não conseguiu mais entrar numa sala de aula. Não consegue mais. Não consegue. Muitos professores não conseguem entrar mais. Muitos deles estão no suporte, no reforço, no pátio, na secretaria, porque só de entrar dentro da sala de aula começa a ter a crise de pânico. Isso, exatamente. E ela não teve traumas de apanhar de aluno, não teve, porque ela pegou aluno. Cansaço mesmo. Mas cansaço mental mesmo. Porque tem alguns que começam de leve. Adolescentes agressivos, aquelas escolas sem não ter disciplina, né? No caso dela não, acho que foi aquela repetição mesmo, né? Talvez seja isso. O que acontece é isso. Então assim, hoje nós precisamos focar muito na importância da saúde mental, porque principalmente após a pandemia, o problema de saúde mental agravou muito. Entendeu? Então as pessoas elas estão tentando se reconectar, porque o avanço da tecnologia, da comparação, eu tenho um emprego melhor do que o seu, eu tenho um casamento melhor do que o seu, eu tenho um corpo melhor do que o seu, eu tenho uma vida melhor do que a sua. Então isso começou a virar meio que uma loucura. Né? A competição de quem é melhor. É saudável. Antes da gente começar com essa, eu gosto de competição. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, já a gente volta no que você quer chegar, mas vamos lá. A gente não. A competição é necessária, senão a gente não vive. Quer ver? Desde que ela não prejudique o outro. Sim, mas a competição é necessária. Os melhores do mundo são melhores porque eles competiram. Mas é óbvio, quando a competição, o meu mérito, eu passo a humilhar o outro pelo meu mérito, seria essa comparação que você está dizendo. Não é nem isso, chegar. A comparação, eu tenho a medalha de ouro, é um fraco, níveis, né? Ela tem níveis. Às vezes a comparação é prejudicial. A competição não tanto é prejudicial. Mas o problema da competição é quando ela é no sentido de que eu preciso vencer, não porque eu sou bom, mas porque eu preciso mostrar que eu sou melhor do que você. Mas isso é um... Não. O objetivo da competição não é para que você mostrar que você é melhor do que o outro, mas é melhor do que você mesmo. Porque a única competição real é com você mesmo. Sim, mas isso quando eu estou me tratando. Mas se a gente falar de esporte e em disputas individuais, não coletivas, como por exemplo o 100 metros. Não, mas o 100 metros ele ganhou quem? Ele ganhou os colegas ou ele ganhou a própria força dele que foi além? A força dele foi melhor do que a dos outros. Então ele competiu com ele mesmo. Sim. Entendeu? O que eu quero te dizer? Quando você faz com que você se compara, a Cláudia de hoje tem que ser melhor do que a Cláudia de ontem. Eu estou competindo com a minha pessoa. Entendeu? Se eu ficar competindo com outros psicólogos, com outras empresas, eu vou perder o foco de mim. Numa psicose, você está dizendo? Eu vou começar a ficar olhando para todo mundo e vou esquecer dos meus problemas que eu estou precisando tratar. Porque eu tenho as minhas próprias lutas e elas não são fáceis. E essas lutas, para mim, é uma competição. Isso é uma coisa natural minha. Uma vez uma colega perguntou assim, como é que você faz para você se equiparar aos seus concorrentes? Eu não me equiparo com os meus concorrentes. Não existe isso. Aí ela, mas você não fica de olho nos Instagrams? Eu não sigo nenhum concorrente meu. E como é que você atualiza? Eu atualizo o que tem que ser atualizado dentro da minha empresa. Eu faço o que tem que ser feito, de acordo com o meu. Uma coisa natural minha. Mas eu até achei estranha a pergunta, para mim foi estranho. Porque foi assustadora a pergunta, porque ela perguntou assim,
Só que ela acha que eu já penso assim, né? Eu tô sendo bisbilhoteiro. Eu tô sendo bisbilhoteiro. E eu odeio esse tipo de pessoa, eu odeio ser assim. Talvez porque um dia eu já fui assim quando era criança. De ficar, né? Será que o dele tá melhor? Não, eu parei com isso, né? Ou nunca fiz, não sei. Eu não consigo ver isso. Essa situação que você está falando aí da competição, quando o ambiente de trabalho, a equipe está competindo, a mesma equipe está competindo entre elas, é porque a segurança está baixa, é porque o insalubre está alto, socioemocional. Então eu tenho que competir para garantir o meu emprego. Então eu tenho que começar a mostrar que eu sou melhor do que a Ana, porque se porventura a empresa for fazer algum corte, vai cortar a Ana. Aí começa a vir a maldade, a sabotagem, entendeu? As mentiras, as trapaças, o ambiente de fofoca, porque aí, por exemplo, a Ana errou aqui. Ao invés de eu chegar e falar, não, Ana, vamos aqui nós duas, vamos ver como é que a gente pode consertar. Olha, você não sabe o que aconteceu. A Ana estragou todo o projeto. Eu até avisei para ela, mas ela não me ouviu, entendeu? E aí eu vou com aquela... Isso é um ambiente estragado. Isso é um ambiente que precisa de uma intervenção urgente. Então, se você está dentro, tem uma empresa que o ambiente é dessa maneira, você precisa fazer uma avaliação de clima, uma avaliação de cultura, porque o seu ambiente está adoecendo os seus funcionários. Psicologicamente. E possivelmente no futuro também fisicamente, porque aí vem as gastrites, vem as enxaquecas, vem aí problemas de AVC, pressão alta. Entendeu? Entendi. Então a competição ela tem que ser regulada. Ela tem que ter, mas ela tem porque você tem que olhar para você, né? Porque assim, se você tá olhando que ele tá bom, mas eu que penso ele assim, não, mas presta atenção aqui. Você é muito bom. E eu não tô sendo tão boa quanto você. Tá certo? Aí eu tenho que competir com você em quê? Você tem que ser minha inspiração. Eu preciso ver, nossa, Cássio, eu tenho que ter liberdade para chegar em você. Falar, Cássio, você está acertando nisso. E você vai assim, cara, olha só, faz assim, assim, assado. Eu fiz por aqui, deu certo. Isso tem que ser parceiros. Eu não posso ser de fura-olho. Eu tenho que ser melhor do que o Cássio. Tá, entendi. Entendeu? Não, entendi. Então, agora é só para alinhar, porque a minha dúvida pode ser de vários, né? Porque... Tá, pode tocar. Entendeu? Então, vamos lá. Então a competição ela é interessante, ela deve existir, não tem como, porque não tem como, você não vive no mundo sem competição. Saudável. Você compete até homem, pelo menos, e é claro que boa parte dos trabalhadores são homens, eu tenho que falar, homem compete até se ele tá chegando no horário. É uma coisa assim de homem. Homem, eles competem, você vê, eu não sou mais rápido. Então você fala assim, a competição está introduzida no homem. Se ele tomou banho mais rápido, se na empresa tem vestiário, ele fica competindo para ver quem sai mais rápido do vestiário. Mas é uma coisa saudável, óbvio. Agora, eu entendi o que você quis dizer. Eu tenho que olhar para mim saber se eu não estou olhando demais para o outro, se eu não me perdi, né? Eu me perdi aqui, eu não sei mais quem eu sou e só fico olhando do outro. Aí pronto, ali é que vai começar os meus problemas psicológicos, etc. Não é bem assim. Quando você fala de competição, você tem que entender o seguinte, que você está competindo com você mesmo. Que se tem alguém que faz você ter resultado 100 e resultado 0, é você mesmo. Ninguém tem a ver com isso. Vou por causa da Ana, por isso que eu não consegui o resultado 100. Não. É isso que eu tô dizendo. Não, isso. Foi o que eu falei. Isso quando eu deixo de me olhar e passo a olhar demais. Só que o que acontece? Inconscientemente nós somos competitivos. Não para ferrar o outro. Competitivo em que sentido? No espírito da competição. O espírito de ganhar, o espírito de vencer. Todos nós temos um espírito da conquista. Eu tenho que ser melhor cada dia mais. Mas eu não posso ficar baseado
no que o outro fez. Porque, por exemplo, o espelho, aqui eu estou olhando para o espelho, aqui vamos supor, eu estou olhando para a Ana, mas eu não posso me comparar com a Ana, porque a Ana é uma pessoa, ela tem as suas qualidades, suas habilidades, suas dificuldades, e eu tenho as minhas. Se eu começar a me comparar com ela, a competir com ela, eu vou cometer um erro gravíssimo. Agora eu entendi o nível de competição que você está dizendo. Porque aí eu começo... Na minha cabeça, me comparar às qualidades da Ana... Isso é um... E eu preciso me blindar e olhar ela só como um exemplo. Como um exemplo para você se inspirar. Exemplo, opa, peraí. Nossa, ela conseguiu. Ela conseguiu, mas como ela conseguiu? Entendi agora. Entendeu? Mas isso, olhando psicologicamente, não de forma geral. Sem a obra da inveja, sem a obra de ser melhor do que todo mundo, porque ninguém é melhor do que ninguém. Vai ter momento que a Ana vai se destacar melhor do que eu. Vai ter momento que eu vou me destacar melhor do que a Ana. Eu me destaquei mais do que a Ana. Qual é o saudável? A Ana fala... Parabéns, Cláudia, que top, você conseguiu, cara, parabéns, eu tô muito feliz com a sua vitória. Mas se prepara, porque eu tô indo atrás, eu vou correr atrás do tranquilo, meu. Ótimo, aí os dois batem na mão, é isso que eu tô falando. Aí pode ser, outra vez é ela, entendeu? Mas isso não tá baseado nela, não tem nada a ver com ela. A minha luta, as minhas conquistas, podemos andar juntos, mas não tem diferencial com relação a isso. Então, tudo isso está envolvendo a saúde mental, ao bem-estar, ao socioemocional, porque o seu corpo sente, as suas células sentem. Quando você tem inveja, quando você tem cobiça, quando você fica vendo até a hora que quero ver, que hora que ela vai cair, quero ver, na hora que ela vai escorrachar, isso é avareza. Entendeu? Né? Então, coisas são sentimentos negativos que adoecem as pessoas. A ingratidão, entendeu? A murmuração, a resmungação. Esse emprego ninguém merece, esse salário, esse chefe. Isso aí atrapalha a sua vida. Eu já peguei várias pessoas nas minhas consultorias, quando eu ia muito nas consultorias fazendo isso daí. Eu falei, moço, então pede conta. E a pessoa olhar com o olho desse tamanho pra mim. Mas aí se não tá bom, você precisa sair. Mas pensa bem. Mas aqui é culpa disso, igual a senhora tá falando. É culpa de não sei o que, é ele que me... Não, mas peraí. Quantas pessoas estão insatisfeitas com essa pessoa que você está falando? Só eu. Então você teve uma briga com ela. Meio que eu filtrava ali na hora, né? Pra pessoa. Tava lá nem pra fazer isso, mas chegava no nível, né? Aí ela... então, qual que você acha que é o problema? É só entre vocês dois? Que é só tá entre nós, porque os outros aqui estão... Pois é. Então você tem que decidir, ou você resolve com a pessoa, ou você sai. Exato. Cara, você não tá preso, você não é escravo, você não tá aqui sob alforria, não tá nada. Mas na hora do dia que eu fui admitido, eu fui muito feliz. Foi a melhor coisa que eu tenho. Aí, no caminho, eu vi que não era bem aquilo que eu não queria. Isso aí não tem problema. Poxa, não era bem isso que eu queria, esse trabalho, eu não estou ganhando, as minhas despesas são acima do que eu estou ganhando. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida e não condenar aquele emprego que estendeu a mão para mim? Aí chegar ali e falar assim, olha, eu estou procurando, eu vou sair, eu recebi uma outra proposta melhor, porque eu amo estar aqui, mas o salário que eu ganho aqui não está suportando o meu orçamento. E ponto, paz, entendeu? Mas não, fica aquela coisa, aí fica aqueles balão murcho, né, e fica provocando, porque começa a criar, né, aí. Porque uma laranja podre apodrece os outros, entendeu? Então assim, tudo bem que às vezes você não está feliz nesse trabalho, mas você tem que entender que o que mais tem é a empresa na face da terra. Não está bem? Vai para outro, mas tenta ficar bem onde você está. Porque embora o pessoal não saiba, mas isso pode estar te adoecendo. Isso aí pode estar trazendo um problema, a sua enxaqueca de noite que você não consegue dormir, a insônia, a tristeza, a depressão. Tem um colega lá em Lusiânia que ia para Brasília todo dia trabalhar, conseguiu um emprego em Lusiânia com acho que 70%, com 40% do valor que ele recebia. E ele fala que a qualidade de vida dele, recebendo menos, é maior do que se ele estivesse em Brasília recebendo mais. E eu fiquei impressionado, porque nós homens pensamos muito no valor. Nós homens, no número, né?
Nós vamos, nossa, você está recebendo menos, está mais... Rapaz, você não sabe o quanto minha vida mudou depois que eu consegui esse emprego. E olha que é um emprego que eu trabalho mais, que eu me desgasto mais fisicamente, etc, etc, etc. Mas eu tenho paz. Mas eu tenho paz. Acho que é porque o burnout dele, talvez, ou não seja o burnout, mas o estresse dele naquele momento, era aquele trânsito que ele pega na viagem de Lusiana, Brasil, né? Que foi o caso que... Então, o que acontece? Quando você encontra um trabalho onde você tem paz, você pode ter certeza que pode ter o trabalho que for lá dentro. Não vai te adoecer. O que adoece as pessoas, eu vou falar aqui, é a falta de paz. Entendi. Seja no casamento, seja na escola, na faculdade, onde você não tem. Se você não tem paz, existe uma frase que fala assim: se você não tem paz na mente, você não tem paz em lugar nenhum. Isso mesmo. É uma das frases da saúde mental. Então, às vezes, você pode estar ganhando, estou ganhando 30 mil, mas eu não tenho paz, esse dinheiro está valendo nada. Não está valendo de nada. Agora, então, nós vamos falar um pouco sobre cultura organizacional. Essa cultura organizacional é muito importante para nossas vidas no trabalho, para a gente não chegar no burnout, para a gente não chegar nesse momento em que vai fazer a gente talvez até perder o emprego, ou talvez até a gente mesmo pedir para sair do emprego, ou nós empresários, eu, Cláudia, né, a filha da Cláudia que está aqui no café, ela está olhando, né? São empresários que podem entrar nesse burnout também, viu, gente? Nós não somos imunes a isso, nós somos, na verdade, os primeiros a estar mais expostos ao burnout. Então, dentro dessa cultura, Cláudia, vamos falar um pouco. O que você me diz dessa cultura organizacional? O que é melhor de se fazer dentro da empresa para a gente eliminar? Acho que a gente não consegue eliminar porque somos pessoas, né? Não é uma matemática exata. Mas trabalhar de forma que não adoeça. Não é chegar a ponto de você me diz? Às vezes, muitas das vezes, o grupo, eu acho muito que começa muito pela própria liderança. Eu acho que o próprio, ou o dono, ou o gestor, eles são um dos principais causadores dos problemas da descompensação da equipe. Então, por que eu falo isso? Porque, vamos supor, você como gestor, se você é uma pessoa que fica dando ouvido a toda conversa que chega para você, você vai trazer uma descompensação do grupo. Ah, tá. Tem gestor que adora ouvidos, olhômetros, né? Digamos tem assim. Tem gestor que trabalha com isso. Né? E isso causa um estresse tão grande, porque a equipe está trabalhando e sabe que tem o queridinho que está ali olhando, que aí na hora fala assim, olha, fulano fez. Então isso é feio, isso é ruim, o que significa que ele não confia na equipe, e quando o gestor não confia na equipe, ele já está dando um start ali de desequilíbrio naquela equipe. Às vezes a pessoa pensa, o fulano não dá certo, contrata as pessoas, nunca dá certo. E às vezes até um que está lá dentro é um que está queimando todo mundo. Vamos supor, um outro exemplo aqui. O seu Zé é um gestor, contratou uma pessoa que é uma pessoa muito prestativa, muito dedicada, está sempre trazendo assim uma confiança para esse seu Zé. Mas aí o seu Zé cresceu, começou a contratar outras pessoas. E aí esse número 1, vamos chamar assim, ele é uma ótima pessoa, um ótimo funcionário e uma pessoa da confiança do seu Zé. Chega outros melhores do que o número 1. O número 1, sentindo-se ameaçado, constrangido com pessoas com mais habilidade do que ele começa lentamente queimando os bons, para que esses bons não fiquem, porque ele pode perder o espaço dele na direita do seu Zé. E aí o que acontece? Ele fica na manipulação, que às vezes o Zé inocentemente não se dá conta do quanto que o grupo dele está sendo contaminado por causa dele mesmo.
Entendi. Porque ele poderia falar, olha, vai chegar esse profissional tem mais capacidade do que você, mas ele está vindo porque eu quero que você cresça, porque você vai aprender muito com ele. Entendi. Você tem que trazer outra visão para ele, não é que você vai rebaixar, pelo contrário, eu estou trazendo um cara mais capaz, porque ele vai te puxar para cima. Mas o outro começa porque o outro é novato, o seu Zé confia no número 1, o 2 chegou mais capaz, ele começa a ser manipulado para, esse aqui é bom demais, mas parece que ele não é muito de confiança não, porque o outro está trazendo as ideias. Eu trabalhei com pessoas centralizadoras assim. Esse profissional, pessoal, que a Cláudia está dizendo, é um profissional centralizador, tá? O empresário centralizador, ele equilibrado é bom, que é quando ele sabe aonde que está a informação. Agora, quando é o desequilibrado, que é aquele empresário que quer absorver, que toda e qualquer falha quer estar em cima, quer estar manobrando para não errar. E atrás de CPF. A culpa é de qual CPF? Exatamente. Quem errou. Sob pressão. Sob pressão. Nesse tipo de administração, ela causa sérios problemas do burnout. Ele entra assim. Sim, e aí escolhe errado, porque ele escolhe pela fofoca, ele não escolhe pelo mérito. Isso é um grande problema, porque o empresário, ele não tem... Ele a equipe, aí enfraquece a empresa. Há um grande turnover, absenteísmo, né, falhas... Sim, né, porque passíveis de questões de justiça. O segundo, como você disse, ele chega com boas intenções. O bola cheia, né? Chega animado. Ele chega animado. E o empresário centralizador, ele vê, eu sei porque eu já passei por isso, ele vê essa animação como uma coisa ruim. Sabia disso? Não só o empresário, mas também o puxa-saco. O puxa-saco também, que seria o número 1, que era o garoto da confiança. Entendeu? E aí os dois se unem, porque de certa maneira, eu sou empresário. Eu vou contratar alguém melhor do que eu, mas Sim. eu não posso sentir intimidado por o gestor, ou o empresário, ou as equipes que estão ali. Vai chegar alguém com mais preparo, e é o objetivo, porque às vezes esse mais preparo é o que vai levar a gente para o próximo nível. Sim. Só que a empresa nunca vai para o próximo nível por causa desses probleminhas pormenores, infantis, entendeu? É uma empresa de sobrevivência, mas não é uma empresa de alto faturamento, não é uma empresa de alta performance, não tem uma visão, entendeu? Então isso enfraquece, adoece. O fato do superior, o empresário já é. O empresário já é o superior. Isso. Então esse ego que você tem que ter esse ego modesto dentro de você, para você conquistar um profissional que possa te levar para o próximo nível. Para o próximo nível. Empresa de alta performance. Não adianta você querer ser o melhor da empresa. Não, eu sei de tudo, eu sou o melhor, eu sou isso. Mas bate no teto. Mas bate no teto porque você é limitado, assim como eu sou limitado, como ela é limitado, como ela é limitado. Então é por isso que formamos equipes, porque juntando a limitação de todos, é que vamos elevar o nível. Não tem como elevar o nível com um só. Obviamente, eu não estou desmerecendo. O centralizador, ele elevou a empresa no nível violento. Ele está aqui em cima, ele às vezes até está com o ego assoberbado, vamos dizer assim, né? Está com o ego acima do que deveria estar. E aí quando chega... Isso você está falando do número 1, eu estou falando de empresários que são assim. Porque eu tô falando do gestor, você né? Porque não é só mas eu tô falando do empresário. O dono também se comporta dessa forma. Tem o gestor, que às vezes o gestor de equipe, entendeu? Também tem essa dificuldade. Chegou um melhor ali do que ele, em vez dele falar assim, cara, eu quero aprender com você. Não, aí começa... E a empresa não cresce, ele não consegue trazer outros profissionais devido ao ego, ele não consegue criar filiais. Ele não consegue criar filiais. Não. Porque ele centralizou demais nele. Então, agora o contrário também. Tudo que a gente está falando aqui, gente,
falando de coisas exageradas, pelo amor de Deus. A centralização, até certo nível, ela é necessária dentro da empresa. Entenda que a liberdade até certo ponto ela é necessária, a centralização até certo ponto é necessária, a organização ela tem que estar dentro do nível que a empresa consegue se organizar. O fluxograma tem que ser uma coisa assim, equilibrado, suave. Mas assim, você tem que ter confiança em quem você está entregando. Mas essa confiança, ela é trabalhada. Porque uma pessoa que começou de uma empresa do zero e ele chegou num nível de alto crescimento e ali tem um monte de gente até mais capaz do que ele para fazer, ele tem que trabalhar para entregar a equipe para desenvolver o projeto. Sim. Para que ele possa ter filiais, para que ele possa expandir. E um dos exemplos é o próprio Walt Disney. Se vocês derem uma olhada na história do Walt Disney, da Disneyland, de como ele arquitetou aquilo ali, e ele fala, sem as pessoas eu não chego a lugar nenhum. Pois é. Entendeu? Então, assim, é um exemplo fantástico para você se inspirar. Eu gosto muito de acompanhar histórias de empresários que quebraram, né? O Henry Ford quebrou 14 vezes, entendeu? Imagina uma família que já foi morar no porão da fábrica, porque não tinha onde morar. E o que é a Ford hoje, né? Se você for ver a Lego, que pegou fogo 2 vezes, o que é a Lego hoje? Então, assim, a dificuldade, o quebrar faz parte, o desandar faz parte, tudo isso não é para te envergonhar, é para te enriquecer, é para te capacitar, é para te colocar num outro nível, para que você possa ser uma alta performance. Você precisa olhar as pessoas como especialista. Tiago Brunet tem um livro chamado Especialista em Pessoas. Maravilhoso. Então, assim, antes de você entender da sua empresa, entenda quem são as pessoas que estão trabalhando com você. Seja humilde, convide, contrate consultores relacionados a emocional, né, mentores emocionais, pessoas que trabalham com o clima organizacional, com a cultura organizacional, porque o seu capital não é o seu patrimônio, não é o teu sistema, não é tua conta bancária e nem os créditos que você tem. O seu capital, né, que a gente chama, que é o capital humano, é o ser humano que está ali na tua empresa. Sem ser humano, você pode entrar na empresa mais chique. Entra lá na Google lá em São Paulo, que chique, prédio, para onde você for. Mas se não tiver pessoas, aquilo ali está morto. Né? Nós viemos agora do restaurante Cantina, não foi? Nossa, e que coisa linda, o pessoal nos tratou com tanto carinho. Nossa, que eu fiquei até constrangida. O dono fez questão de ir lá conversar, né? Então, assim, a gente sentiu esse acolhimento, né? Então, aqui, ó, a gente aqui chegou aqui na nossa empresária Júlia, né, Fontes, nos acolheu aqui no Mais Café. O Bruno Dairel lá no Hospital Cuidar também, né? Toda a equipe, com o maior carinho, o maior percepção. Gente, isso aí é vida. A empresa não é a beleza estética dela, é a vida que está lá dentro que faz a diferença, que faz o aconchego, que faz o lado humano crescer. Então, dentro dessa cultura organizacional, que a gente pergunta assim, que em 2026 vai entrar esse clima psicossocial, né? Que nós empresários vamos ter que lidar. Quem são as pessoas que trabalham com você? Você que é dono da empresa, você que é gerente. Não tenha as pessoas só como processo, só como um número, um arquivo, bater meta. Funcionário não é meta, gente. Funcionário é transformação. Se a sua empresa vive em cima de meta, você esqueceu da transformação, então você está perdendo a oportunidade de alta performance. Sim. Porque pessoas comprometidas, pessoas saudáveis mentalmente, pessoas felizes aonde elas estão, e elas não são felizes por causa de salário, não, elas são felizes por causa do ambiente, por causa dos benefícios socioemocional que ela tem ali. Sim, o Instituto NICE é um instituto de pesquisa que tem no Brasil, que é, por sinal, um dos institutos que a Coca-Cola busca pesquisas para manter seu produto na liderança. Quando eu trabalhei na Coca-Cola, lá em 2004, trabalhei na Coca-Cola como vendedor,
ele trouxe para nós uma pesquisa já lá, naquela época, 2004? Não, foi 2006. Bom, não importa. Foi entre 2004 e 2007, pronto, para não ficar aquele negócio, ele não falou a data correta, né? Mas lá, eu fiquei 1 ano lá dentro, e foi 1 ano de treinamento para minha vida inteira. E esse instituto, ele dizia que salário está no quarto lugar da preferência dos funcionários, sabia disso? 4º lugar. O primeiro é o bem-estar. É a paz. É a paz. E até hoje, né? Antigamente essa revista, ela lançava, o pessoal tinha mais interesse em lançar as 100 melhores empresas do Brasil, né? Antigamente, quando tinha esse clima de se usar a revista como veículo, né, de informação, a gente via muito ainda se falar sobre quais são as 100 melhores empresas do bem-estar brasileiro, né? Que trazem o bem-estar para o brasileiro. Aí ranqueava, né, aquelas 100 empresas, e a gente ia lá ler, né, eu estou tentando lembrar o nome da revista aqui. É uma revista de negócios. Bom, então de toda forma, hoje a gente já não tem mais, mas as pessoas não mudaram o pensamento. Não. Elas continuam buscando o bem-estar como principal. Isso você pode ter certeza. Isso não é de agora, isso não vai mudar. Pode mudar a tecnologia, pode mudar o que for na frente. A opinião das pessoas nesse sentido vai continuar. E a busca do quarto é salário. Ou seja, o salário sim é importante, mas as pessoas elas vão trabalhar para você porque o que você concede a elas é muito mais humano do que o número que você está oferecendo. As pessoas, elas estão buscando benefícios? Sim, eu já trabalhei em empresa que tinha plano de saúde, mas para quê? Não adiantava, você não podia pedir para o chefe para você ir para uma consulta. Aí eu tenho uma consulta, mas vai não fora do horário. Que fora do horário? Só se for de meia-noite às 5, entendeu? Porque você está o dia inteiro trabalhando. Então, isso é uma empresa fake news. Tem plano de saúde, tem plano odontológico, mas tu não pode, gente, é o seguinte, vou chegar 1 horinha, meia horinha atrasada aqui, porque eu tenho, né, eu posso compensar em outro horário e tal, não tem acordo. E aí, o que adianta a pessoa ter plano de saúde se ela não pode fazer um tratamento? Eu tenho um benefício, mas não posso usar. Lá na empresa, a gente tem lá na minha empresa, uma tal de assiduidade. Que eu gostei muito, mas infelizmente eu não bloqueio o meu colaborador de ir no médico, né? Eu não bloqueio nem nada. Claro que tem que compensar as horas que faltou, né? Ele mesmo se organiza. Eu acho que conscientemente ele vai falar, não, eu vou atrasar 2 horas, mas aí sábado, em vez de eu sair mais cedo, eu chego mais cedo. O próprio colaborador, ele vai ter a decência de pedir isso. Sim. Mas se você bloquear, ele fala assim, não vou nem tentar. E aí o que acontece? Mas infelizmente lá perde. Você pode ser um atestado, atestado mesmo, para valer, por doença, que é uma coisa incontrolável, como pode ser só um atestado controlável, que é aquele que eu vou, para mim ver, por exemplo, ver um exame de sangue, por exemplo, que eu fui lá para mim fazer uma revisão, um check-up. A assiduidade cai, porque a assiduidade está relacionada à pontualidade. Não, mas aí é diferente, Cássio. É diferente. Uma coisa é a assiduidade, outra coisa é eu precisar de me ausentar para uma consulta, para fazer um exame de sangue, entendeu? Então, assim, ali nesse sentido, ele não faltou o dia, ele atrasou umas 2 horas, mas ele vai recompensar. Entendeu? Eu vou sair aqui, eu vou chegar, em vez de eu chegar às 8 horas, eu vou chegar às 9. Mas aí na hora do almoço, em vez de eu tirar 2 horas, eu vou tirar só 1. Porque eu estava, então aí é acordos, entendeu? Agora, se ele teve que se ausentar o dia inteiro e não pôde voltar, então aí é assiduidade. Aí já entra, porque aí já é o dia, não teve jeito. Aí já perdeu, compreendeu? Eu penso assim, pelo menos eu não sei se eu tô errada. Sim, o atestado mesmo, ele sendo lá, pelo menos lá, a gente decidiu assim, porque tem que ser um mérito a assiduidade, né? Uhum. Então, não que eu estou obrigando o meu funcionário a ficar saudável, mas eu estou mostrando que se ele ficar saudável
ele vai ficar o dia todo e vai ganhar essa assiduidade. E a assiduidade, ela trabalha no absenteísmo, né? A falta por qualquer coisa, né? Então, assim, a babá não veio. A babá não veio, simplesmente. Eu entendo que tem um problema, mas aí você fala, quando você está preocupado em ganhar os seus percentuais da assiduidade, você vai dar os seus pulos para não faltar. Para não faltar. Mas se tu não tem... Exatamente. Né? Então eu acredito que é mais um motivacional para não faltar. É um motivacional para não faltar. Exato. Isso é importante. Então a cultura está dentro de um clima, né? Toda empresa tem a sua própria cultura, o seu modelo. Quando a gente é contratado numa empresa, a gente vai, os primeiros meses, né, é o momento em que a gente vai se adaptando a essa cultura. Depois que a gente está na cultura, que a gente já começa a entender as normas, as regras, os princípios e valores, missão da empresa, a gente vai entender o clima, que é o subentendido. É aquele jogo do silêncio. Tipo assim, aqui, meu irmão, boca de siri para você não ser queimado. Já é um clima. Ué, mas como assim? Mas aí vem a história, né? Já viu a história do Daniel Gondry? Aí vem o clima, como que ele fala. Não sei se você já viu essa história, ela é antiga. Ele diz que o cara, quando entra numa empresa, ele vai com a bola cheia. A bola dele consegui meu emprego, todo feliz e tal. Só que ele chega numa empresa onde está cheio de bola murcha. E aí ele fala, poxa, o plano de saúde. Plano de saúde, que é isso, cara? Plano de saúde regional, vê se presta, você não pode nem viajar. Nossa, mas o ticket, que é isso? Poderia dar muito mais, mas o cara dá. Aí o cara começa, sabe? Aí daqui a pouco a bola dele vai murchando. Aí daqui a pouco ele vira mais um bola murcha, resmungão. Aí entra um bola cheia de novo. Então, assim, a cultura não é bola cheia, a cultura é bola murcha. Então, isso tem que ser prestar atenção, porque nas entrelinhas estão reclamando, entendeu? E vai minando. Não confio. Que na obra, famoso rádio peão. É o famoso rádio peão do queima, do fura-bola. É isso mesmo. Vamos entrar agora numa linhagem que é os casos reais. Eu posso citar a mim, né? Os meus problemas. E a Cláudia vai falar se foi burnout ou não, viu, Cláudia? Isso. Quando eu era adolescente, eu saí, e aí é que vem a questão do burnout. Isso eu quero que entenda o time do burnout, porque para não virar qualquer doença já é burnout. Então eu vou citar alguns problemas pessoais que eu tive, como que foi a minha entrada dentro do mercado de trabalho, para ver se eu entrei saudável no mercado de trabalho ou não. Se isso veio de trás, certo? De lá de trás, e eu acabei descontando no mercado de trabalho. Vou falar mercado de trabalho no emprego. Vamos falar assim, que eu acabei descontando no emprego, e que o emprego se tornou um problema na minha concepção, mas que na verdade era um problema que eu tinha que tratar lá atrás. Mas vamos contar a história primeiro, para você entender, para você me explicar. Cássio, realmente foi lá de trás. Não, Cássio, aqui foi um ponto que startou o seu problema. Então vamos lá. Por favor, ajuda nós. Fala pra mim exatamente o que você sentiu quando você estava trabalhando. Não me fala antes. Antes? Não, fala como que você sentiu que você foi diagnosticado com burnout. Então, eu nunca fui, né, diagnosticado, mas vamos... Dentro do que você dentro sentiu. do que eu senti, ver se é. Na verdade, a minha paralisação que eu tive, com um staff que eu tive, foi quando eu estudava. Quando eu estudava, eu tive um staff. Eu estava indo para o banco, sacar um dinheiro. Eu morava em Manaus. E aí eu saí uniformizado do colégio, estava no colégio militar do Exército. E aí, quando eu cheguei no final do colégio, o colégio é uma quadra inteira. Quando eu cheguei no final do colégio, na quina bem assim do colégio, que dá fronteira com o colégio Dom Bosco, eu nem sei se ainda é, mas acredito que seja. Os colégios são fortíssimos, então eles nunca vão sair dali, eu acho. Então ali era a fronteira com o Dom Bosco, eu parei. E eu acho que foi uns 3 ou 4 minutos que eu fiquei parado. Mas que eu fiquei sem memória nenhuma, eu acredito que eu devo ter ficado uns 30 segundos ou mais. Porque eu fiquei parado assim,
e pensando assim, só Você lembrava era de mim. estudante? Eu era estudante. Você não trabalhava? Não trabalhava. Eu fiquei pensando assim, pra onde eu tenho que ir? Onde é que eu vou? O que eu tava fazendo mesmo? Você teve um Aí, pânico, não? eu tive Você teve um pane, eu tive um pânico, uma parada, um branco muito sério, por que a gente chama de uma síncope. Como se você tivesse tido uma... Eu só lembrava de mim, do meu nome, eu não lembrava do local onde eu tava, mas foi rápida a recuperação, entendeu? Tá. É como se fosse assim, é como se tivesse um tilt no computador, chama de tilt, né? A gente chama de tipo como se fosse um pane mesmo respiratório, aonde você, não é respiratório, é como se você tivesse tido um lapso memório. Foi. Um lapso de memória. Foi um lapso. Mas esse lapso de memória não é o burnout. Primeiro ponto. O burnout está associado ao trabalho. Nesse caso aí, que você era um estudante, você devia já estar vivendo aí uma depressão, uma ansiedade. Não, eu tinha uma rotina muito pesada de estudo. Tá, mas mesmo você tendo uma rotina pesada de estudo, de tudo mais, você pode ter tido um estresse, uma crise de ansiedade. Então, essa crise de ansiedade e estresse, ela está relacionada... Porque quando você fala em burnout, certo, você está falando exclusivamente de um mix de problemas que acontece, porque ele não é uma coisa só, certo, né? É uma síndrome. Então, por ele ser uma síndrome, ele pode vir de vários contextos, até um câncer pode ser desenvolvido, entendeu? Porque ele está associado ao corpo humano. Mas é claro que a memória, a mente, ela também tem a depressão, a ansiedade, e acontece que afeta muito o físico, porque é quando a maquininha nossa começa a ter problemas, né? Multiplicar questão de gastrite, úlceras, problemas cardíacos, problemas de, como é que fala? Colesterol, está muito associado ao burnout, entendeu? Então ele é mais associado ao trabalho. No seu caso, não foi um burnout propriamente dito, porque não era trabalho. Mas provavelmente você devia estar num esgotamento físico-mental muito grande, que o seu corpo simplesmente deu um pane. Sim. Aí sim, entendeu? Agora, quando fala o trabalho, porque quando você vai falar em burnout, a pessoa literalmente ela começa a dizer... Eu lembro de uma vez que eu acho que eu estava acompanhando você num momento, e você falava assim, eu não consigo me concentrar, eu não consigo ter prazer, uma coisa, eu não aguento nem olhar para essas planilhas. Ali pode ter sido um princípio de burnout. Ele está associado muito ao... Nossa, eu amo fazer isso, mas eu não aguento nem olhar para isso. Nossa. Não, ele ainda tem até hoje, porque tem dia que ele fala assim, nossa, eu começo a fazer minhas coisas aqui, e de repente me dá uma coisa que eu pego o celular, começo a passar aqui, ver vídeo, quando eu vejo já passou 2 horas e não consigo me focar no que eu estou fazendo. Aí pode ser um princípio de um burnout. Você está esquivando sua responsabilidade. Isso. Quando você começa, dependendo do dia, você tem sudorese nas mãos, tem taquicardia, do nada você começa a ter desgosto, uma coisa que você ama tanto em fazer e você de repente dá tristeza em fazer. E aí você começa a comer, aí você de repente começa a comer demais, aí entra na obesidade, aí vai ver as suas taxas, não está dormindo direito. Então assim, isso aí está muito associado ao desprazer que você está tendo no trabalho. E o desprazer numa coisa que você tinha muito prazer, está te adoecendo. Porque você fala, gente, não faz sentido. Eu não me vejo em outra profissão, mas eu também não estou conseguindo ter prazer nessa. E aí vem a crise, aí vem o emocional, e esse emocional vai fazer você dormir mal, comer mal, entendeu? Você começa a se distrair com internet, ou então vai lá e come hambúrguer demais. Aí fazer outras coisas. Aí você começa a se desequilibrar, entendeu? Porque o que mais te dá prazer, você não tem prazer, mas você precisa trabalhar. Aí você está indo muito por... Entendeu? Essa é a crise
que vai desenvolvendo várias doenças paralelas. Agora vamos falar sobre mecanização do humano, né? Teoricamente a gente precisa mecanizar em nós. Eu vou falar dessa forma porque é assim que eu entendo, tá? Eu preciso me mecanizar para conseguir dar conta. Então, eu posso estar com um tio que morreu há poucos dias, eu posso estar falando agora dos problemas atuais que eu tive. Eu posso estar com um tio que morreu agora esses dias, eu posso estar com o dedo machucado, eu posso ter batido o carro na esquina ali e ter estressado. Mas dentro dessa semana, dentro desse projeto semanal aqui agora, eu tenho que me mecanizar, eu não posso deixar isso me afetar. E isso pode levar ao burnout? Então, porque um empresário, ele pensa assim, do jeito que eu estou pensando, é como ele pensa, porque ele não tem um suporte. Se ele faltar na empresa, faltou. Naquele momento ele pode perder dinheiro. Você tem que trazer dinheiro, você tem que gerar o dinheiro e você tem que potencializar o dinheiro. Exato. E isso é muito solitário. É muito solitário. Por mais que você tenha o apoio de sua esposa, de toda a sua equipe, é solitário. E você precisa aprender a lidar com isso. Você precisa, às vezes, sair sozinho, entendeu? Ficar na frente lá pescando, só você e o peixe. Você precisa se desligar. Por quê? Se você não der descanso ao seu cérebro, se você descansar mentalmente, você volta com tudo, volta um trator. Você pode observar que quando você descansa, ele volta igual um trator, 1001 projeta, mas se você não descansa, você vai desacelerando. Então, o mecanizar está relacionado ao descansar, essa pausa. Você precisa trazer o break. Qual é o seu break? Ir para a pesca? Gente, mulher, eu vou sozinho, vou pescar, vou ficar um pouquinho, eu vou dar uma volta aí, vou andar aí nas fazendas, ficar em paz um pouquinho, fazer umas caminhadas, vou para academia. Eu preciso de ficar comigo. Por quê? Porque você tem muitas ideias, mas você precisa colocá-las no lugar. Você tem muito a fazer. Um filme, uma série, que eu gostei muito de assistir dela, mas ela não é um exemplo de vida, né, para ninguém. Mas o personagem, ele fazia uma coisa que eu acho interessante para nossa conversa aqui agora. Que é naquele La Casa de Papel, a Casa de Papel. O professor, quando ele estava perdido nas ideias dele, ou ele estava passando por um estresse muito grande, o professor, ele tinha sempre uma esteira do lado. Ele falava, ou ele corria na esteira, ou ele corria em volta do quarteirão. Ou ele corria em algum lugar. Sim. E aí eu achei interessante aquela atitude dele. Porque o que acontece? A pressão, não tem como você despressionalizar o seu trabalho, sua empresa. Você precisa sair, refogar, você está entendendo? Tirar todas as cargas negativas, tudo, é mais ou menos isso que o personagem trazendo para essa ideia de burnout. Quando você se renova, você entra lá dentro do olho do furacão e potencializa, manda, faz, acontece e tal. Descarregou, dá licença. Entendi. Agora eu entendi. Agora porque completou. Todo mundo pode fazer. O problema é quando você não confia que eles podem fazer, que ela pode fazer, que aí você quer ficar tudo aqui, ó. Chega uma hora que o teu braço não suporta, você começa, entendeu? A ter problemas. Então a ideia é você sair, porque no momento que você vai assim, gente, eu não aguento mais fazer essas planilhas, tá na hora de eu dar uma pausa. E você pode ver que quando você dá uma voltinha, vai lá no rio, vai fazer uma pescada, vai tomar um café, vai fazer alguma coisa assim, vai desafogar, vai fazer o seu break, vai fazer, eu chamo de UEPA, seu momento UEPA, você volta pleno, consegue visualizar tudo, fecha rapidamente a sua planilha. É uma coisa então, impressionante. Assim, não fosse. Entendeu? Porque vamos supor, eu tenho 3 horas para entregar isso aqui. 30 minutos que você dá uma pausa na sua cabeça, relaxa, vai lá na rede, deita, olha pro céu, calma. Quando você volta, em 30 minutos tu completa uma coisa que nem 3 horas você ia dar conta de fazer. Concordo. Essa é a parada. Eu concordo, porque eu já passei por isso. Esse é o segredo de justiça. Mas a gente não consegue mecanizar isso. Então, claro. Mas isso aí quando a gente tá no polícia. furacão. Isso aí é polícia. Se policie.
Tá vendo que os seus braços estão tremendo, que não tá aguentando mais? Opa, meu cérebro já não tá aguentando. E aquela parte que, assim, a gente tá nesse nível, igual o caso tá, ele tem ali, igual você falou, tem um prazo para entregar, aí eu vou procrastinando, até chegar, assim, no último segundo do minuto ali. Isso tem muito a ver com o TDAH. Porque ele TDAH, é muito disso. aí você tem que entender um pouquinho como que funciona o TDAH. Entendi. O TDAH, ele não tem visibilidade aqui. Ele só vê urgência quando chega aqui, porque a parte neocórtex, né, que é onde está o julgamento, crítica, analítica, execução, é a falha de quem possui o TDAH. Então, nesse caso aqui, você não pode confiar muito. Então, ou você tem uma planilha para você seguir, entendeu? Ou então você vai viver no olho do furacão. Porque você não tá vendo, tá bem aqui, ó. Tem que entregar, ó, daqui 2 dias. Ainda é daqui 2 dias, falta 48 horas, tem um tempo, ó. E o TDAH, ele trabalha um pouco, ele tem uma ideia de, tipo assim, eu dou conta, eu vou conseguir, já consegui outras vezes. Sim. Aí vai vindo, aí vai chegando. Chegou aqui, surta. Aí passa a madrugada fazendo o troço, porque não tinha 6 meses para entregar, mas numa madrugada entrega. Sim. Mas só que depois entra num estresse tão grande. Eu sei Que pode levar ao burnout. Também, mas o burnout ele tá muito. Ele Não é uma tá ligado coisa, a isso. não, porque ele é uma coisa mais a longo prazo, ele é uma doença silenciosa. Ele não vê, você não vê. Você tá entendendo? Você não percebe que você tá com problemas cardíacos, você não percebe que você tá com problemas de estômago. É na hora que explode. Que explode que você percebe. O burnout. Quando o cabelo começa a cair, clínica. você fala, gente, por que meu cabelo tá caindo? Gente, por que Tô tomando vitamina e tá caindo. ou então tá com pele. ressecamento, eu tô com umas coceiras, não sei o que acontece. Não tem alopécia, que o cabelo vai esbranquiçando. Ou então tem aquela vitiligo e tem aquela psoríase, entendeu? Tem muito a ver com o burnout. Caramba! São doenças. São doenças, ela se manifesta em doenças físicas, mas ela começa no Mas não emocional. simboliza que ela é um burnout. Só se ela estiver associada ao trabalho. Isso. Porque assim, quando é que ela é um burnout? Na hora que a pessoa afastou, ela começa a melhorar. Não Na tem hora que mais nada. ela já começa a ficar melhor. Só que ela fica melhor sim, mas aí ela tem um longo tratamento de coisas que danificou muito, igual o caso da sua tia. Danificou tanto que ela não consegue mais voltar para a regência. Mas aí o que acontece? É isso que eu quero dizer. Você está falando que a pessoa tem aquela profissão e que ela não tem opção de mudar de profissão ou de empresa. No caso do empresário. Não tem opção de mudar de empresa como um funcionário. Ele é obrigado a ficar. Então eu creio que o burnout está mais relacionado a um empresário com um funcionário. Não tem nada a ver. Não, calma. Estou te falando Tanto um como o outro. Só Sim. que o que problema? Eu sou o dono da empresa. Eu tô com um burnout. Entendeu? O que eu preciso fazer? Eu preciso tratar. Tá, não, mas peraí, deixa eu chegar no ponto. Comigo. O que eu quero dizer é o seguinte: afastou do trabalho. Esse funcionário saiu dessa equipe aqui, certo? Ele ainda continua sendo, sei lá, um serralheiro. Vamos falar de serralheiro. Solda, né? Faz solda. Então ele saiu dessa equipe, o burnout dele aliviou, foi identificado. Vou dar já um exemplo assim. Ele está aqui nesse trabalho, aí ele afastou. O psicólogo vai falar assim, ó, foi identificado burnout, vamos afastar você do trabalho pra gente Realocar ele novamente. realocar. Só que às vezes com 2 dias ele realoca, com 1 semana ele realocado na mesma função em outra empresa, dentro dessa equipe aqui, ele cura. Tá, mas aí o que aconteceu? O que você percebeu?
O ambiente do lado de cá estava adoecendo ele. O ambiente aqui já não está adoecendo mais ele. Mas como a gente vai participar isso com o empresário? Como que eu vou mostrar? Mas aí você está querendo 1 mais 1 é 2. Não é bem assim. É subjetivo. É subjetivo. Muito subjetivo para a gente poder, entendeu? Tanto é que cada caso é um caso. Entendi. Cada situação é uma forma. Pode ser que ele nem entre. Talvez, por exemplo, você falou, 1 semana ele está na outra empresa. Você disse assim, 1 semana não vai, não trata. Continuar na serralheria, é perigoso ele ainda ficar mais uns 6 meses nem querendo ver a cara da peça do ferro. Ah, entendi. Entendeu? Então eu acho que não é tão simples assim não. Entendeu? Pode até ser que ele, na casa dele, ele comece a trabalhar por conta própria, pode ser que até que ele recupere, ou não. Então assim, não tem como a gente dizer, entendeu? Bater assim, porque o que a gente busca, Cláudia, como empresário? É isso que eu quero que você. Por isso que a gente trouxe essa semana do burnout dentro da Work. E por isso que eu estou falando de tantos exemplos, questionando tanto você. Tá. Que é para tentar buscar um padrão, que é o que nós empresários tentamos buscar, para a gente tentar identificar isso na nossa equipe, entende? Então, não que queremos que seja um robô, mas como mexemos com a equipe, o interessante é existir um padrão para eu rastrear, até que eu sou um rastreador, um sensor, essa é a minha cabeça, aí eu estou olhando para a minha equipe, aí apontou o prego aqui, igual diz, né? Apontou um prego diferente, opa, peraí, eu estou com um padrão fora do padrão, entendeu? Eu acho que como é muito subjetivo, aí a gente fica complicado de... Você tem que cuidar, como que você como empresário, todo empresário pode preocupar? Exatamente o que eu falei, entendeu? Quanto mais a gente cresce, eu estou crescendo profissionalmente, financeiramente, minha empresa está crescendo, dê um passo para a humanidade, baixa. É um degrau para cima de evolução financeira, sustentável, e um degrau para baixo na humildade. Então assim, na humildade. Nunca deixe o seu humano for embora. Porque quando você deixa morrer o lado humano, você perde a sensibilidade. Porque é o tipo de coisa, nossa, minha equipe está tudo tão quietinho, mas aí você está vendo uma funcionária que tá estranha, tá muito calada, entendeu? Às vezes você notou que ela sai, vai pro banheiro, chora. Então assim, são sensibilidades. Não tem assim você pegar padrão, que ela tem, não. Aí você pega e fala assim, Maria, vem aqui na minha sala. Tô notando que você tá assim estranha, tá muito calada, você não é desse jeito, o que tá acontecendo? Eu não quero te perder, você é um excelente profissional, você está trabalhando bem, mas eu vejo que você não está legal, o que está acontecendo, o que eu posso fazer por você? Isso sim é o trabalho, formiguinha. Não tem como você pegar e falar assim, minha equipe está com burnout, quem não está? Não, até porque é uma coisa tão pessoal, é tão estomacal, digamos assim, é tão interna. Você não sabe. Mas eu acho que o conhecer o seu funcionário é muito importante. Conhecer o seu funcionário, não deixar de ser humano, ainda que você seja uma empresa, a empresa, ela não é empresa se não tem humano lá dentro. Exatamente. Não interessa se o piso dela é de mármore e se as torneiras dela é de ouro, entendeu? Aquilo ali não faz diferença nenhuma se não tiver humano. Às vezes eu fico assistindo aqueles filmes Walking Dead, que às vezes não tem, entra nos prédios, nas casas chiquérrimas e não tem mais ser humano. Eu falo, não tem mais nada, né? Não tem mais nada. Até dizem, né, que casa vazia, ela estraga mais rápido que ela cheia. Então, se você for ver na época da pandemia, a gente viu muito isso. As grandes empresas, organizações, aquelas mesas lindas, tudo vazio. E o pessoal mostrava muito isso, olha gente, não tem ninguém, olha que tristeza que é isso aqui. Então, ou seja, ainda que tem um monte de gente de doidinho, um monte de gente espiritada, que grita, que fala baixinho, a implicante, tá todo mundo se trocando, ferro com ferro se afia, já dá lá na Bíblia assim, né? Então, a ideia é, não deixa a sua empresa morrer o lado humano, mantenha vivo o ser humano, mantenha a chama. Eu acho que toda empresa ela tem que ter uma tocha que representa a humanidade.
Porque quando ela começa a ser friamente, tratar todo mundo como se fosse máquina, aí sim, ela está com um monte de casos de turnover, burnout, passivos de justiça, problemas terríveis de suicídios e outras coisas mais, porque ela deixou a tocha da humanidade morrer. Entendi. Lá na empresa, eu conversava com o pessoal, falo, gente, quando vocês atenderem o telefone, obviamente tem que ter o atendimento inicial. Boa tarde, boa tarde, Work Safety Program, que eu posso te ajudar, né? Sou a Rebeca, sou o Cássio, sou a Ana Paula, né? Sou o João, sou a Maria, se identificar, né? Mas depois a conversa é natural. É natural. O senhor está precisando do quê? Nossa, isso daí... Quando a pessoa fala comigo assim no telefone... Tá frieza. E eu começo a gente fala aqui no Goiás, remedar, né? A gente começa a imitar, né? A remedar. A própria pessoa que está falando fica nervosa. Uai, senhor, o senhor está ficando nervoso? Não, uai. Por que você está achando isso de mim se você está me tratando dessa forma? Isso. Então eu vejo assim... Então eu falo com os funcionários, trata meu cliente natural, respostas naturais. Senhor, não sei, deixa eu perguntar ao Cássio aqui. Isso. Bem simples, como eu falei aqui, ó. Deixa eu perguntar ao Cássio aqui. Isso é um atendimento humanizado. Humanizado é mostrar as nossas falhas. Isso. Obviamente que tem empresas que não tem como ser diferente. Não. Ele precisa daquele padrão, né? Não É o porque, caso assim, que eu busquei, né? Ela já tem um padrão lá, a ela empresa, já buscou esse padrão, ela quer que atenda dessa forma, né? Então, Cássio, a empresa ela precisa de ter protocolos e padrão. Por quê? O que acontece? Vai chegar um dia que a work não vai ser só vocês. Com certeza. Então, você já precisa agora, mesmo tendo uma equipe aí de 10, 15 pessoas, já está organizada para uma equipe de 200. Já falei isso. Isso não adianta a gente ser muito... O fato do humano, você vê, uma pessoa que é inspiradora é o Abílio Diniz. Ele falava muito que mesmo com a empresa dele extremamente longe, ele gostava de sentar junto com o faxineiro e tomar um cafezinho. Porque o faxineiro trazia as informações, tudo que ele precisava, no sério, não me conta. Porque o cara tá limpando tudo, tá ouvindo, tá falando, tá não sei o quê, e ele sabia aonde era que estavam as falhas, aonde que ele tinha que cuidar, aonde que ele tinha que prestar atenção, sentando com o faxineiro. Porque é ele que sabe aonde que está o vaso entupido. Exatamente. Entendeu? Então são coisas assim que você não pode deixar nunca de ser humano. E hoje é o que mais se fala, se você for acompanhar Flávio Augusto, né, esses grandes players aí da empresa, né, eles falam muito disso. Aquele que foi o ministro da... Ai meu Deus, ministro ministro da Economia do antes... Yes. Nossa, que cara incrível. Ele é incrível. Ele é incrível. Ele traz assim uma visão de empresa sensacional. Ele consegue ver coração, pulmão. Para ele fala assim, gente, é um corpo humano. É um corpo humano. Tem o cara que é mais coração da empresa, tem o cara que é o mais rim, tem o cara que é mais cérebro, tem o cara que é mais escuta, tem o cara que é mais visão. Então ele fala, gente, procure, encontre o corpo humano dentro da sua empresa. Não força o ouvido ser escuta e não força o coração ser intestino. Entendi. Entendeu? Então ele fala muito. Então assim, são coisas que a gente vai entendendo que você tem que pensar que você está em multiplicação, em franca expansão. Então protocolo, porque se você não impõe agora, tu vai ter um trabalhão para tu colocar isso com 50, 100 pessoas. Aí vai vir o burnout na tua vida. Aí vai vir o estresse. Entendeu? Põe agora, enquanto que está no curto prazo, enquanto que você ainda está no controle, ainda está nas suas mãos. Porque um dia você vai ter que contratar gerentes para fazer isso. Mas já chegou, já tem, aí a implantação. Entendeu? E a implantação, ela nunca para. Toda vez ela tem que ser atualizada, toda vez ela tem que ser revisada. Não pode estar escrito em pedra. Aí assim desde 1930. Não, gente, para com isso. Empresa que está com os mesmos processos, os mesmos protocolos de 1930, revejam. Porque está perdendo espaço.
Tem uma galera jovem aí, igual aqui, ó, minha filha tem uma visão empresarial sensacional. Ela só tem 24 anos, entendeu? A geração hoje é a geração mais nova. Entendeu? Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa campanha do Burnout. Quero agradecer a Cláudia Fontes, psicóloga, especialista. Fica ligado, pessoal, no nosso canal, tá? Nós temos um material extenso, ele é longo o nosso material, mas é um material necessário para essa próxima fase aí, que é o risco, ergonômico, que estão chamando de risco psicossocial, tá? É um risco ergonômico, está dentro da ergonomia, né? Dentro das avaliações que a gente faz dentro da empresa, ele entra no risco ergonômico. Então fica dentro, fica ligado, porque nós estamos prontos para te atender, prontos para melhorar a capacidade da sua empresa, principalmente nas questões legais trabalhistas. Temos novidade, Cláudia, para os empresários? Então, nós queremos também, importante estar agradecendo a oportunidade da empresa Work, né, por estar proporcionando essa entrevista, porque isso significa que a gente está trazendo conhecimento, né, de propriedade, que a gente possa estar trazendo orientações, né, sobre esse tema que é tão relevante para a nossa sociedade atual. E nós temos aí uma grande surpresa, né? Nós estamos nos organizando para que nós venhamos ter uma imersão, um retiro. Para o quê? Para que você possa ter um detox emocional. Você gostaria de ter um momento em que sentisse mais assim silêncio, né? Quantas vezes a gente tem vontade de silenciar as vozes da nossa cabeça, nossas preocupações, nossas agonias, entrar em contato conosco mesmo, nos separar, nos isolar desse mundo tecnológico agitado, com tanta demanda, tanta necessidade de perfeccionismo, de dar conta de tudo. Então, às vezes eu acho que a gente precisa, e nós queremos organizar um momento exclusivo pensando em você, que anda tão estressado, que anda precisando de ser acolhido com psicólogos, com personal, com pessoas que vão fazer relaxamento, né? Onde você vai ter um momento de crescimento, de regulação emocional. E se você tem desejo de fazer parte dessa imersão, desse retiro, você escreva aí nos comentários, né? Eu quero fazer parte detox emocional. O que você acha? Acho legal. Escreva aí detox emocional e a gente vai estar organizando esse evento. Obviamente que a gente organiza a partir da demanda, né? Então, se você está afim, vamos entrar, vamos falar um pouco mais sobre burnout, vamos falar um pouco mais sobre doenças mentais em gerais, tá? Nós estamos aqui com a psicóloga. E eu quero me apresentar também um pouco para vocês. O pessoal fala assim, o Cássio, técnico de segurança, mas hoje eu sou formado depois desse técnico de segurança, né? Eu também me formei em RH, me formei em ergonomista, tá? Que é aquela pessoa que vai na empresa analisar os espaços, né? Analisar o que a Cláudia estava falando aqui, tudo, né? Se o ambiente é salubre para questões mentais, tá? Eu acabei de me formar em doenças mentais também. Então, a gente acaba que dentro da nossa profissão a gente vai melhorando o nosso currículo, né? E estamos aqui para ajudar vocês, tá, gente? Então, além das especialistas que eu trouxe aqui, que é a Cláudia, que é a Gleiviane, que está aqui comigo, né, nessa campanha aqui da Work sobre a síndrome de burnout. E obrigado você que assistiu esse vídeo, tá? Produziremos. Oi, pode falar. Que eu queria aproveitar, né, agradecer ao Bruno Darel, diretor do Hospital Cuidar daqui de Catalão, que deu apoio, nos acolheu ali no hospital, né, para que a gente pudesse conhecer um pouco, saber que existe um lugar onde o conceito de saúde mental é diferenciado, sim ou não? Sim. O Bruno me atendeu com muito carinho na clínica dele. Eu fiquei envergonhado no começo, eu não sabia que ele era o dono, eu vi ele do lado de fora, ele me recepcionou, eu falei assim, esse aí tem cara de dono, né, amor? Fiquei olhando assim, aí sentei
Aí daqui a pouco ele veio. Vocês são lá de Cristalina, né? Aí eu falei, não, a gente é de Lusiânia, mas eu sou de Cristalina e tal. Ah, não, a Cláudia falou de vocês e tal. Então, pessoal, esse atendimento humanizado é muito legal, porque às vezes a gente está ali tímido, né, Cláudia? Uhum. Não é que a gente tá orgulhoso, é porque a gente tá tímido, é o contrário, né? Às vezes a gente avalia assim, nossa, que orgulhoso, nem me cumprimentou direito, né? Nem falou comigo direito. E não é, às vezes a gente só tá tímido, porque acabou de chegar, você não sabe com quem falar, só conhece a Cláudia, né? Mas muito bem recebidos, né? Todos os profissionais, o doutor, né? Isso. O doutor Yuri veio falar com a gente. A gerente Gessiara. A Ana Cláudia, chará da Ana. A Cláudia, né? Assistente social também, que veio conversar com a gente. Então, assim, a gente foi muito bem acolhido na clínica. É uma clínica de referência. Então, é uma clínica de referência. Nacional, E eu posso falar seguramente que é uma clínica de referência regional e nacional, devido às grandes conquistas que ele tem tido há na mais de clínica 10 Cuidar. anos. São mais de 10 anos, né, Cláudia? Exatamente. Pelo cuidar humanizado, que é o mais importante. Exatamente. Né? E também agradecer a Júlia Fontes, né, que nos deu essa permissão de estar aqui no Mais Café, onde a gente está fechando a ideia do bem-estar, né? Do break, né? Não é só do coffee break, mas é do pare, né? Do stop, né? Dá um time para você, né? Exatamente, que é importante muito valorizar o seu momento, né? Valorizar quem você é. Exatamente. Parar um pouquinho, tomar um café. Isso. E vamos com a gente. Beleza? Um abraço a todos aí que viu o nosso vídeo. Viu? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Um beijo a todos. Estamos aqui no que precisar. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.